Mas tá gravando. Ah, tá. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês. É muito bom estar aqui com vocês, estar de volta. Na verdade, eu fiquei muito tempo imersa aqui na Unifesp e tal, no Hospital do Rim. Eu fiquei participando dos crônicos 4 anos, já estou há 7 na nefrologia. E agora estou voltando, fazendo pesquisa com o pessoal do osso. Eu atendo no ambulatório de cetoácidos também, que inclusive é onde está o pessoal mais da nutrição mais ativo, assim, para vocês terem mais contato, né? Se vocês quiserem discutir e tal. O ambulatório de cetoácido é de segunda-feira, de manhã. Quem organiza é a Maria Amélia. Não sei se vocês já participaram alguma vez. Muito legal. Assim, a gente está sempre lá da nutrição, né? Vocês podem assistir. E é isso. Moro aqui, amo essa casa. Se deixar, eu nunca vou embora. Eu comecei agora, eu sempre fui mais da parte crônica, agora estou meio encantada por essa parte de colopatia, de DRPAD. Aí estão querendo que eu volte, mas eu ainda estou aproveitando as férias. Então, como eu comentei, né, sugeri para a gente fazer parte 1 e 2, essa vai ser a parte 1, né? Então, vou falar do tratamento conservador aqui com vocês. Eu acho que a ideia é muito mais trazer o que tem de novidade, discutir, vocês podem perguntar, podem me interromper. Eu tentei ainda assim resumir, mas eu acho que vai passar um pouquinho mais de 1 hora. Eu não sei se para vocês tudo bem, está sendo gravado. Quem precisar ir embora, fica à vontade também, não tem problema. Bom, então, antes da gente falar da DRC em si, eu acho muito importante a gente falar um pouco mais sobre o que é alimentação saudável, né? Então, esse é um artigo muito legal, que ele fala sobre uma abordagem total, assim, da alimentação saudável, né? Que vai muito mais, eu até inseri a nutrição aqui, porque antes mesmo de falar da nutrição, é importante a gente falar de todos os setores que envolvem a alimentação, né? Muitas vezes a gente traz a nutrição dentro da medicina como números, grama por quilo de peso e tal, mas é importante lembrar que a alimentação ela está inserida num contexto social e cultural, né, que tem várias questões envolvidas aqui dentro disso. Tem os setores de influência também, então, o paciente, por exemplo, com uma doença crônica, ele, assim como qualquer pessoa, a alimentação dele vai sofrer influência aí de marketing, mídia, indústria, governo, questões de saúde pública, questões ambientais, então, escola, depender da idade, né, local de trabalho, recreação, enfim. Dentro disso, vão ter aí os fatores individuais, né, desse paciente, e dentro dos fatores individuais, o consumo alimentar, né, de alimentos e líquidos. E dentro disso, a gente tem a nutrição, tá? Então, eu achei interessante começar com vocês, trazer essa visão do macro e falar, né? Obviamente, eu vou dar uma ênfase muito maior na nutrição, mas não tem como a gente falar disso aqui sem falar de tudo isso aqui, tá? E 2 conceitos aqui interessantes, bem práticos. Muitas vezes a gente fala alimentação, como que está a alimentação, como que está a nutrição, tudo bom? É importante saber que são 2 coisas diferentes, tá? Então, a alimentação a gente considera muito mais os aspectos pré-deglutição, que são aqueles relacionados ao slide anterior que eu comentei. Então, todas as questões sociais, ambientais e relacionadas ao comer, que leva as pessoas ao comer, a forma de comer. Então, se tem tempo de comer, se está, por exemplo, vocês aqui, saindo de um ambulatório, indo para o outro, chegando na reunião, ou enfim, qual vai ser o momento que vai comer. E a gente tem os aspectos pós-deglutição, que são aí relacionados aos nutrientes em si. Então, assim, o que comer é tão importante, o que quanto comer é tão importante como o como comer. Não dá para ver essas 2 coisas separadas, né?
E a gente fez, inclusive, uma revisão aqui do grupo de pesquisa da professora Lília, que ainda é quem coordena a pesquisa atualmente, né, mesmo não estando mais no Hospital do Rim. Essa foi, não sei se vocês viram, uma edição muito legal que foi inteira da Unifesp, 100%, 200 páginas de Unifesp, que foi um temático, né? A Maria Eugênia foi quem coordenou e direcionou, enfim. E a gente fez, então, uma abordagem integrada da nutrição. Então, a gente fala sobre alimentação na parte introdutória e também sobre a nutrição nos demais capítulos. Então, tudo que a gente vai abordar aqui hoje também. Esse foi um outro estudo muito legal. Então, assim, é aquilo, né? Eu queria ter 30 horas para falar, mas como eu não vou ter, eu vou focar no que vocês vão ver na prática e o que vocês conseguem colocar em prática também, né? Que é saber o quanto de potássio, como fazer isso, como fazer aquilo e tal. Mas, para o paciente aderir, tem que saber desse contexto inicial da aula, assim, levar isso em consideração. Então, aqui é muito mais uma equipe multiprofissional, né? Então, esse foi até um estudo que foi o doutorado da Raíssa. A gente fez um grupo de pacientes em tratamento conservador com várias estratégias de comportamento alimentar para avaliar a adesão e desfecho clínico também, né? Então, a partir disso, eles montaram esse estudo de revisão sobre estratégias para aumentar a motivação e adesão às recomendações dietéticas nos pacientes com doença renal crônica. Acho que o que vocês mais veem, especialmente em diálise, é tipo, não aguento mais, que saco, isso de novo, eu vi a nutricionista vai embora, né? Esses dias eu estava no osso, o paciente olhou para mim assim, acho que ele já viu que eu tinha cara de nutricionista. Aí o Aloysio falou assim, olha, teu fósforo tá alto, vamos aproveitar que a Renata está aqui hoje, né? Aí ela falou, não, eu já sei tudo. Eu falei, então tá, então se você já sabe, se tiver dúvida, eu estou aqui, pode me perguntar, né? Mas, enfim, então esse artigo traz uma abordagem diferenciada, assim, muito mais comportamental e tal, de como lidar, né, com essa questão da adesão, né, principalmente no longo prazo desses pacientes. Bom, mas, como eu comentei, meu foco aqui vai ser nutrição, ou seja, nutrientes, né? E o papel da nutrição no tratamento conservador é atuar aí na doença de base desses pacientes, nos fatores de progressão e também nas complicações. Aí, em especial, quando a gente fala doença de base da ADLC, apesar de ter várias, as principais são diabetes e hipertensão, e, de fato, a nutrição tem uma atuação bem importante em todos os estágios, né? E também a proteinúria, a albuminúria como fatores de progressão. E, em relação às complicações, os distúrbios metabólicos e hormonais, os hidroeletrolíticos, doença cardiovascular, DMO, acidose metabólica e todos os diferentes aspectos de estado nutricional desse paciente, né? Seja desnutrição, sobrepeso, obesidade, são todos muito prevalentes. Então, a gente tem um perfil nutricional muito diverso, né? Com doenças de base desafiadoras, com consequências renais e todas as outras complicações, tá? Então, por isso é tão legal, né? Vejo vocês também sabem, obviamente, né? Todos os nefrologistas devem gostar bastante. Então, para iniciar, se a gente pensar em diabetes, hipertensão, proteinúria, albuminúria, sobrepeso, obesidade, a gente pensa muito em peso, né? Peso, composição corporal e aí desfecho clínico, né? Então, trouxe essa discussão inicial aqui com vocês. Acho que todo mundo, quando vê um paciente hipertenso, com diabetes, a primeira coisa que pensa e até escreve lá no receituário, talvez, é perder peso. Tem que perder peso, né? Mas tem que perder peso? Quanto de peso? Qual que é o ideal? Como direcionar? Como olhar? Como, né? De forma resumida, eu trouxe aqui para vocês isso.
Então, inicialmente aqui com o CADIGO novo, né, de avaliação e manejo da doença renal crônica, já de 2023. Então, no capítulo de retardar a progressão e manejo das complicações da doença renal crônica, pensando em estilo de vida, além, né, de prática de atividade física, né, pensando em saúde cardiovascular, né, levando em consideração outras questões, eles chamam a atenção aqui para a gente pensar nesse atingir o IMC ótimo, né, mas eles não discutem muito bem o que é isso, assim, o que é esse IMC ótimo, então trouxe algumas referências para a gente ver, além de outras questões relacionadas ao estilo de vida, né. E aí, esse daqui é um estudo de coorte, na verdade, uma revisão sistemática e meta-análise de vários estudos de coorte, com um N bem considerável, pacientes da RC3 a 5 não dialítico, e eles avaliaram 2 desfechos, progressão para terapia renal substitutiva e mortalidade por todas as causas, de acordo com vários IMCs aqui, vários scores, né? Então, antes mesmo de falar de obesidade, etc., é importante pensar que a desnutrição não é muito interessante, né? Apesar do paciente não ter muita diferença em relação à progressão, se ele está desnutrido, não necessariamente ele vai progredir menos, né? Porque o intervalo ele cruza aqui, né? O valor de referência, mas vejam que ele morre mais, tá? Isso é muito bem escrito. Então, é interessante que esse paciente com IMC mais baixo, ele atinja um IMC referência, que está entre 20 a 25, tá? Agora, se a gente pensar em progressão da doença renal crônica, quanto maior o IMC, maior a chance de progressão. E, de fato, esses pacientes progrediram mais. Mas, curiosamente, vejam que progrediu mais a partir do IMC 30, né? Então, a gente não tem que ficar muito em cima do paciente, assim, para ele ficar com IMC de 25, perfeito, tá? A gente pode pensar numa referência mais entre 20 a 30. Esses pacientes, inclusive, desse estudo, tiveram menor mortalidade por todas as causas e não teve uma progressão significante aí para terapia renal substitutiva dentro dessa faixa. Em relação à mortalidade, eles morreram menos aí até o IMC de 50, por incrível que pareça, mas eles também tenderam a progredir mais para terapia renal substitutiva. E acho que vocês já sabem isso aqui, mas só para elucidar um pouco, né? A obesidade, ela pode fazer com que o paciente desenvolva doença renal crônica de forma independente, mas também progrida, né? Seja aí por questões inflamatórias de tecido adiposo, mas também por questões hemodinâmicas, né? De aumento de pressão, albuminúria, hiperfiltração glomerular, tá? Então, por isso, pensar aqui no tratamento para esses pacientes. Aí, essa é uma outra revisão sistemática e meta-análise, né, com um programa de redução de peso para pacientes também em fase não dialítica. E aí, eles avaliaram a perda de peso associada ou não à prática de exercício físico, e em estudos observacionais e também randomizados aqui, estudos clínicos, os pacientes tiveram melhora da proteinúria. E aqui, o que foi abordado, assim, de dieta, né? Então, a maioria deles trabalhou apenas assim, vamos reduzir 500 calorias do que você faz. Então, vamos ver o que você come, vamos reduzir 500 calorias, associar um programa de exercício físico e, no longo prazo, ver se melhora um dos desfechos, no caso, a proteinúria, né? E, de fato, teve melhora aqui. Teve redução da proteinúria. E um outro desfecho foi a taxa de filtração glomerular, que com a mesma população, com a mesma proposta, não teve redução da taxa de filtração glomerular, ela se manteve estável. Então, qual que é a discussão que eu achei interessante trazer aqui? Muitas vezes a gente coloca uma pressão no paciente, do tipo, emagrece, senão você vai entrar em diálise.
E a gente tem que ter cuidado um pouco com isso, assim, porque da minha prática, eu trouxe um estudo, mas da minha prática eu vejo pessoas que fazem cirurgia bariátrica, isso tende a retardar, mas não necessariamente tira elas da diálise, né? Então, ter um pouco de cuidado, assim, com isso. É uma coisa que faz parte do tratamento, mas não vai... tem que ter cuidado com a pessoa, né? Não vai... A gente não pode criar uma expectativa irreal ali nela, né? E aí até esse também, esse estudo também avaliou intervenções cirúrgicas, o que são tanto promissoras, assim. Então, de desfechos, eles avaliaram mais essa parte de perfiltração glomerular. Então, como que eles viram isso? Se eles, isso daqui é a taxa de filtração glomerular, né? Então, depois da cirurgia e antes da cirurgia. Então, eles reduziram aí o peso em 24%, 12%, 63%, né? E reduziram concomitantemente a filtração glomerular. Por quê? Porque melhora a hiperfiltração, né? Então, e esses pacientes aqui, eles tinham um IMC bem elevado, então de 40 a 60 quilos. Então, a cirurgia metabólica, ela é interessante também. Só que a obesidade, ela é muito delicada, assim, né? Se a gente pensar no que leva a obesidade, não vai só o que o paciente come, ou pensar que se ele fizer uma cirurgia metabólica, ele vai conseguir manter aquele peso para sempre, né? Precisa ter um acompanhamento psicológico, precisa ter uma equipe de saúde engajada. Por quê? Porque ele precisa manter aquilo, senão ele vai melhorar a taxa de filtração glomerular, pode melhorar o diabetes, reduzir, né, a chance de entrada em diálise, ou pelo menos retardar essa chance. Mas se ele ganhar o peso de volta, né, às vezes pode ser até pior, porque ele vai ter ainda as deficiências relacionadas à bariátrica, né, deficiências nutricionais relacionadas à bariátrica. Então, o tratamento multiprofissional da obesidade é essencial, tá? E pensando no longo prazo, não tem como a gente... eu já recebi, vou até falar abertamente aqui, né, uma crítica positiva, assim, o médico mandou o paciente e falou, olha, você tem que perder 10 quilos. Então, assim, de onde veio esses 10 quilos? Né? Por que tem que perder esses 10 quilos? E o paciente fala, olha, tem que perder 10 quilos, senão eu vou entrar em diálise. Né? Então, assim, não pode, né? A gente tem que ser humano. Ah, tem que perder peso? Tem. Então, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um endocrinologista, vamos ver o que a gente hoje tem várias outras drogas, né? Vamos ver o que a gente pode otimizar em relação ao peso, né? Pensando em melhorar o seu cenário e você conseguir manter ainda essa perda de peso, que ela se mantenha sustentável, né? Tem um outro porém ainda, né? A gente está falando de um paciente que tem uma doença crônica, que vai perder peso, que, consequentemente, se ele não perder peso de forma monitorada, ele pode perder massa muscular e ele tende a entrar em diálise ou sarcopênico. E aí você faz esse paciente morrer, né? Enfim, a chance aumenta de morrer. Então, até a prática de exercício físico é muito importante, né? Então, quem pode se beneficiar, em resumo, né, da perda de peso na doença renal crônica? Então, os estudos aqui, inclusive o CADIGO novo, ele sugere que isso seja feito para pacientes que têm uma taxa de filtração glomerular maior que 30. O que eu vejo na prática? Assim, que se a gente faz o paciente com uma taxa de filtração glomerular menor que se emagrecer, tem que ter exercício associado, senão ele perde muito peso, muito músculo, né? E aí o prognóstico não fica legal. Além disso, como vocês vão ver, paciente abaixo de 30 é aquele que tem mais BO, né? Então tem osso, tem uremia, tem diabetes de difícil controle, tem, enfim, N coisas associadas. Então, pode ser que o peso fique secundário. Mas muitas vezes é justamente abaixo de 30 que as pessoas resolvem perder peso. Demora até lá para, né?
Então, é possível, mas dá mais trabalho, tá? Além disso, a circunferência da cintura aumentada, porque tem essa questão relacionada com a resistência insulínica, né, a síndrome metabólica. O paciente que tem pressão alta de diabetes, em especial aquele que tem proteinúria, albuminúria e tal. E, como a gente comentou, o paciente com IMC acima de 30. Ah, mas eu tenho IMC acima de 30, tenho menor que isso, tenho tudo isso, não posso emagrecer, a gente já viu que pode, né? Desde que seja bem acompanhado. Eu tenho IMC acima de 30, mas não tenho muito daquelas complicações, não preciso emagrecer? Sim, sempre é positivo, né? Vamos fazer exercício, vamos evoluir melhor aqui na composição nutricional, enfim, etc, né? E aí, aproveitando, eu trouxe essas outras informações, porque quando a gente fala de composição corporal, acho que para vocês é interessante saber um pouco melhor como avaliar essa composição corporal, né? Então, trouxe aqui um resumo do CADOC. O CADOC, acho que eu já citei ele, não, ainda aqui na aula, ainda não, mas ele é a referência que a gente tem mais atual em nutrição na doença renal crônica. E aí trouxe aqui as diferentes formas de avaliação da composição corporal. Vejam que eu acabei trazendo até em relação a terapias dialíticas, mas em especial a bioimpedância, que eu acho que é uma coisa que vocês veem na prática, né? A bia na hemodiálise e tal. Vocês sabem ler aqueles quadros? Se não souber, faz parte. Eu lembro quando ela explicou, fez sentido, mas faz tanto tempo que talvez não saiba mais. É legal praticar, né? Então eu queria saber até, porque daí eu posso trazer alguns exemplos e a gente vê na prática, né? Esse é o diferencial da bioimpedância aqui, que vai avaliar essa parte de líquido, né? Para vocês, inclusive, para saber peso seco, ou se precisa otimizar o líquido ou a medicação, né? Enfim. Mas voltando para o conservador, o que é padrão ouro para avaliação da composição corporal? DEXA, em todos os estágios da doença renal crônica. Mas ele não é bom para, na verdade, ele não afere status de hidratação, tá? Então, o que pode acontecer? Se o paciente estiver, tudo bom? Se ele estiver demasiado, você pode superestimar a massa magra. Tá? Então, tem que tomar cuidado. O que pode fazer é avaliar, fazer o DEXA e aí fazer uma avaliação clínica, né? Ah, tá hipertenso, tá com edema, tal, e aí associar outras formas de avaliação aqui, né? A dobra cutânea, não sei se vocês já viram, que é feito com adipômetro, muito simples, é o que eu mais uso na prática, é o que tem melhor evidência até, para avaliação da gordura corporal. Mas a partir dessas medidas a gente consegue fazer cálculos para estimar a massa muscular. Então, e aí acompanhar o paciente no longo prazo. É uma coisa que não tem custo, é fácil. Inclusive, posso ensinar vocês, se vocês quiserem, lá no ambulatório acho que é mais fácil, porque lá tem os aparelhos, para estimar e acompanhar no longo prazo. Tem até estudo com desfecho de mortalidade e tal. E a circunferência da cintura é interessante para avaliar a obesidade abdominal, mas assim, não tem muita confiabilidade no longo prazo, porque a fita você coloca, e depois você não lembra exatamente onde você colocou, outra pessoa coloca em outro lugar, então você acaba vendo mais diferença ali quando é muito maior. Então, a paciente perdeu 10 centímetros, eu tenho certeza que teve diferença aqui, né? Além de ter atenção na eles quem tem rim policístico, né? Mas isso eu falo mais lá na parte de diálise. Bom, então assim, foi um breve, né? Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Ficou um pouco mais claro para vocês? Tá? E agora, falando dos demais papéis aqui, né? Relacionados à nutrição. Então, os distúrbios metabólicos e hormonais, a gente já falou um pouquinho, mas em especial hidroeletrolítico, doença cardiovascular, DNA, DMC, a dose metabólica. E aí, desnutrição, obviamente, na proteína, né? Que a proteína
Tá, proteína e potássio, né? É digno de briga, né? Na hora que eu estava montando a aula, eu falei, ai, não, a gente vou ter que fazer duas, porque não dá. Bom, então, a nutrição, né? O nutricionês, né? Que a gente fala, que são os números relacionados à comida, né? Aos alimentos, pensando em energia, proteína, potássio, fósforo, sódio e padrões alimentares, é o que eu vou pincelar aqui com vocês. Falando inicialmente em energia, né? Nefropapers, né? Já que tá todo mundo com o negocinho do Nefropapers, fez um post dizendo que não tem diferença, né? Entre modalidades de diálise, se não me engano, né? Mas também não tem muita diferença de gasto energético entre pacientes com DRC e indivíduos saudáveis, tá? Por quê? Porque tem essa balança, né? Esse paciente é mais sedentário, faz menos exercício físico, ele tem, além da redução da massa renal, tem também a redução da massa muscular, é idoso, né? E é um paciente que vai cursar com uma inflamação crônica, em diferentes graus, né? Uma hiperglicemia, um hiperparatiroidismo, especialmente nos pacientes dialíticos, a gente vê que é um paciente que emagrece, né? Um hiperpara grave. Então, de forma geral, tem um gasto energético similar ao de indivíduos saudáveis. Então, a gente pode usar recomendações para indivíduos saudáveis aqui para essa população. Qual seria o melhor cenário? A gente fazer uma calorimetria para esses pacientes, né? Se possível, mas não é muito da realidade, assim, da nossa realidade, né? Da minha não é, seria ótimo. Se eu tivesse um espaço com todos os equipamentos, né? Então, quando a gente fala em recomendação de energia, a gente fala em fórmula de bolso, tá? Então, os pacientes estágios 1 a 5, a gente pode usar 25 a 35 quilocalorias por quilo do paciente por dia. E o CADOC, ele traz muito essa discussão dos pacientes metabolicamente estáveis, né? Então, é importante escolher a meta calórica de acordo com a idade, sexo, nível de atividade física, de exercício físico, composição corporal, perda, ganho de peso, estágio da doença renal, como que está esse prepara, está grave, não está, enfim, tem recomendação para isso? Não. Você vai enfim, na prática, né? Vai testando, vai vendo e vai acompanhando. E presença de inflamação também. O que ele sugere também é evitar prescrever menos de 25 quilocalorias por dia, o que é muito desafiador naquele paciente que tem que perder peso. Então, isso aqui não acontece. Você pega um paciente de 120 quilos e prescreve 25 calorias para ele, é muita caloria, ele não vai emagrecer. Então, é individualizar, né? Eles sugerem fazer isso para garantir balanço nitrogenado pelo menos neutro ali, né? Um balanço neutro. Mas existe sim a possibilidade de você conseguir deixar um pouco menos em relação à perda de peso. E quando ele fala metabolicamente estável, é uma ausência de uma doença inflamatória, infecciosa ativa, hospitalização recente, um diabetes muito descompensado, uma redução do peso significante e recente, câncer. Tá? Então, pensar nisso daqui, normalmente quem está aqui dentro é um paciente ambulatorial, tranquilo, é o pessoal da uremia. Né? Os pacientes da uremia se encaixam bem, muitas vezes são muito bem tratados, né? Enfim, então importante de toda forma individualizar isso daqui, pensando nessa parte de estar metabolicamente saudável ou não. Peso, né? Sempre a gente fala de peso, então para medicação vocês usam o peso atual, né? Para fazer o cálculo. Então, na nutrição, não. A gente vai ainda pensar, primeiro de tudo, qual vai ser o peso que eu vou usar, tá? Principalmente quando o ajuste é fino. Principalmente quando eu estou falando de proteína, de energia, se eu quero fazer o paciente emagrecer, se eu quero mudar a composição corporal.
eu preciso entender melhor o que eu estou falando ali. Por exemplo, se é um paciente que cai demasiado, ou que tem um policístico muito grande, tem várias coisas, né? Então, assim, pensando, o CADOC, ele traz lá 3 páginas, assim, de tabela de referência, de peso para usar, mas isso tudo é norte-americano, não faz sentido, né? Ele traz ideia também de peso ideal, peso mediano e generaliza isso para doença renal crônica. No Brasil, a gente não tem essas tabelas de referência para, pelo menos, ser uma população nossa, né? Então, é na raça. Definir peso baseado no julgamento clínico. Na nutrição, isso dá muita discussão, assim, mas não tem uma referência a ser utilizada. A gente vai pegar, por exemplo, o histórico do peso do paciente, se ele está perdendo muito peso, as medidas em série também. Então, logo na primeira consulta, a gente chega numa ideia. Eu vou usar esse peso aqui, pensando em edema, eu vou descartar 2 quilos de edema, mais ou menos. E aí você vai acompanhando o paciente também para ver se aquela medida está sendo boa em relação à orientação nutricional, né? O edema, como eu falei, muito importante, em especial nos pacientes em diálise, para isso a bioimpedância ajuda bastante, né? Essa parte de órgãos policísticos, além disso, de associar dados de composição corporal dentro dos outros parâmetros que eu trouxe para vocês. Então, paciente numa primeira consulta nutricional, assim, o tratamento conservador. Avalia o histórico de peso, se ele vem perdendo peso, faz exame físico para ver se está com edema. Pressão alta, tal, conversa com o nefro. Se não tem nefro, você sente e chora, que acontece muitas vezes no consultório. O que ajuda é a prática. Faz a composição corporal que eu comentei, então, pelo menos a dobra cutânea tricipital, avalia, tenta estimar a massa muscular daquele paciente para ver como que está. Circunferência da cintura também, pensando em avaliar gordura. E a gente usa o IMC como desfecho. Então, como eu comentei, sempre deixar o paciente ali entre 20 a 30. Se ele tiver com IMC muito alto, tem uma circunferência da cintura aumentada, uma boa massa muscular do braço, eu abaixo bem esse peso, né? E aí depois eu reavalio para ver se está dando certo. Se está mantendo a massa muscular, se o que ele está perdendo é gordura, né? Podia ter trazido mais, eu fiquei com medo de trazer muita coisa, mas enfim, podia ter trazido mais exemplos aqui para vocês verem, mas acho que fez sentido, né? E, bom, então definimos a energia, né, desse paciente, não tem muito em especial que ser feito, o que vai dar mais trabalho é definir o peso que a gente vai usar, né? E aí entra a proteína. Olha só. Nossa, no final tá super rápido. Bom, trouxe várias recomendações e até bom. Daí, se a gente tem mais tempo, se vocês quiserem perguntar mais também, fiquem à vontade. Se a gente for pensar dentro de todas as recomendações, de todos os guidelines assim, que falam de proteína, qual que é o melhor embasado, melhor estruturado? É o CADOC. Ele tem um sistema GRADE, tem pessoas que entendem muito do assunto, né, que inclusive são nutricionistas, pesquisadores na área de muito tempo, né? E o que eles trazem? Não estou puxando a sardinha para a Lilian, tá? Um pouco, talvez, mas é verdade. De fato, ele é o melhor embasado, é só vocês pegarem lá para ver que vocês vão ver. E o que eles falam, então? Que em pacientes não dialíticos e sem diabetes, para gente que estejam metabolicamente estáveis, isso daqui é essencial, estágio 3 a 5, eles recomendam sob supervisão clínica, ou seja, não vai dar proteína baixa para o paciente e mandar ele embora, vai desnutrir. Recomenda-se, né, para reduzir o risco de progressão da doença e morte, com uma recomendação 1A, um nível de recomendação do grade 1A,
que a gente coloque, então, a dieta hipoproteica, 0,55 a 0,6. Até na época que estava desenhando isso daqui, a Lília falou, vixe, isso aqui vai dar mó BO, porque está sendo gravado, né? Vai dar mó BO, porque 0,55, né? Ela falou, mas vai fazer o quê? O estudo mostrou isso, né? Então, vou colocar o que o estudo está mostrando. Então, essa recomendação para quê? Né? Para reduzir progressão e risco de morte para esses pacientes. Além da dieta com cetoácidos, que também tem esse mesmo nível de recomendação, mas eu vou trazer com mais detalhes para vocês, não vou falar agora. Para pacientes que têm diabetes, é 0,6 a 0,8, tá? Mas ainda assim, se a gente pegar um paciente que tem um diabetes muito descompensado, 0,8 é pouco. Então, ainda é um paciente metabolicamente estável, assim, um paciente de 0,6 a 0,8. E aí, assim, né? Ah, mas o estado nutricional, o paciente vai desnutrir, nananã. Então, se o paciente está metabolicamente estável, se ele não tem diabetes, se ele está muito bem acompanhado, tem um nefrologista que está ali perto dele, tem um nutricionista que está perto dele, se ele está fazendo exercício físico, se ele gosta, né, dentro do que eu falei inicialmente, daquela macro, né, da alimentação, não só da nutrição, de uma dieta que tem um pouco menos de proteína, ele vai se beneficiar. De fato, esse é o paciente ideal para fazer 0,6, 0,55 a 0,6. Se não adianta. Isso falando de prática clínica, né? E aí a gente vai manter um bom balanço nitrogenado para esse paciente se a gente der energia adequada. Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente está fazendo, não, mas eu estou comendo muito pouca proteína e estou perdendo peso. Tá, mas você está comendo, enfim, energia suficiente? Não. Então, vamos aumentar. Isso é o que mais acontece, né? Então, está comendo mandioca, está comendo farinha, está comendo... Não pode porque tem carboidrato, não pode porque... Não, pode, deve, é para comer, né? Então, tem que aumentar e tem que colocar outra coisa no lugar. Senão, o paciente vai se nutrir, obviamente, tá? E eu desnutriria, todo mundo desnutriria. Se é um paciente que tem uma doença crônica, piorou, né? Apesar de metabolicamente estável, ele tem uma doença em curso, né? Então, mais uma vez, o que é metabolicamente estável, foi o que eu falei, 2 adendos, idoso e dieta hipoproteica com exercício físico, isso é muito importante também. Ou pelo menos atividade física, se manter um pouco mais ativo, não ser aquela pessoa que fica sentada o tempo inteiro, né? Então, é importante dar essa atenção para isso. Além disso, acompanhamento. De repente, o paciente piorou. Não dá para manter dieta hipoproteica. Tem que aumentar. Tá? Então, tem que individualizar bem isso daqui. Mas, sim, é uma evidência lá, desde que seja a pessoa esteja no momento adequado para aquilo. E aí, o que de diabetes fala o cadinho, né? 0,8, tá? E o novo, o cadinho novo agora, de progressão, eles também sugerem 0,8. Aí eu acho muito legal, porque assim, nunca ninguém fala de preferência alimentar, né? Eu acho que quem escreveu isso daqui deve amar a proteína. Porque eles falam assim, essa recomendação places a high value on slowing the rate of reduzir a taxa de declínio, né? Sem os desafios associados à adesão da dieta baixa em proteína, os potenciais efeitos adversos e contraindicações em pessoas com sarcopenia, caquexia. Então, assim, gente, essa pessoa não vai fazer dieta hipoproteica. Essa pessoa, se bobear, vai precisar de mais proteína que 0,8. Tá? Então, tem que saber para quem é, né? E aí, assim, o que acontece também? Se a gente for chegar a uma média, pode ser que a maioria dos pacientes não consiga chegar a 0,6. E ainda assim a gente consegue os benefícios da dieta hipoproteica. Qual que é a recomendação de proteína? O que vocês acham que é uma dieta
Hipoproteica, ok, mas hiperproteica, assim, o que vocês pensam sobre um valor? Quando que vocês diriam que uma dieta é hiperproteica? Você quer que mais, Luiz? Nada. Eu tenho o número 1.2 na minha cabeça, mas não sei de onde veio. Pois, exato, Acima de 1 já é hiperproteica, né, na classificação, tá? Então, 1.2 realmente é o que todo mundo mais considera, assim, né? Mas dentro de recomendação, então, aqui de acordo com as DRIs, que é o que a gente tem de referência, 0,66 é a média, né? Então, 50% da população se beneficia com 0,66. Mas os outros 50% podem sim cursar com desnutrição. Então, se a gente coloca mais dois desvios padrões aqui, a gente tem a recomendação, que atinge aí 97% da população, que é de 0,8 a 1 grama. Qual que é a média do brasileiro? É 1,3, isso aqui de acordo com a POF, né? Mas assim, é muito fácil comer muito mais, né? Então, se você pega um cara que come 1,3 e passa ele para 1, e ele tá urêmico, com proteinúria, já tá ótimo, né? Passa ele para 1. Aí, pô, tá respondendo bem, tá fazendo exercício. Vamos tentar 0,8? Desce mais um pouquinho. Tá evoluindo bem. Pô, vamos tentar 0,6, né? Que de fato aqui na prática esse 0,6, como eu comentei, não é muito, né, bem praticável, assim, de fato é difícil. Quem faz 0,6 mais fácil? Vegetariano, porque já come pouco mesmo de proteína, tá? Então realmente fica mais fácil. Ficou mais claro isso? Acho que, né, não precisa levar muito ao pé da letra, a guerra toda, né? Porque daí fica uma guerra, assim, né? Eu até fiz um stories lá e, nossa, engajou, assim, de uma forma... Vou até tomar cuidado, né? Porque foi a Lilian que escreveu, vai que eu falo alguma coisa, né? Enfim, mas então eu sei que para vocês. Bom, quais são os benefícios? Quando a gente pensa, então, por que vou fazer isso, né? Reduz o risco de morte, entrada em terapia dialítica, como a gente já comentou, mas por quê? Porque reduz hiperfiltração glomerular, que pode ser hormônio mediado ali, mas a gente vê isso muito mais em estudo experimental, né, do que no humano em si. Melhora a uremia. Isso é um fato. A gente vê a ureia caindo, melhora sintoma, né? Além disso, os estudos agora estão indo muito para a parte de microbiota intestinal, porque até meu mestrado foi em microbiota. E tem estudos que mostram já que quando a gente reduz proteína e aumenta a fibra, melhora a toxina urêmica. Além disso, também melhora a proteinúria, vai também potencializar os efeitos dos medicamentos antihipertensivos, reduz os níveis séricos, mas em especial no conservador urinário, o paciente está em sobrecarga de fósforo, né? Apesar de ter um fósforo sérico normal. Melhora o perfil lipídico, acidose metabólica. Aí o pessoal fala, mas e o diabetes? Vai ficar difícil? Não necessariamente, dá para a gente modular ainda a dieta com um pouco menos de proteína, mas pelo simples fato de melhorar a uremia, também melhora essa parte de resistência à insulina, né? Melhora a anemia também, enfim. Então, não tem como fugir, assim, mesmo o pessoal que critica falar não passa de 1,3. Isso aqui é um fato, né? Então, na prática, o que eu vejo, assim, que os médicos têm mais dificuldade é como orientar. Não tem como falar de uma forma geral, assim, sabe? Mas o que eu vejo mais é falar para não comer carne vermelha, né? Então, assim, tanto faz o tipo de carne, né? Por exemplo, o paciente chega para mim muitas vezes, não estou mais comendo carne vermelha. Legal, mas qual que é a quantidade de frango que você está comendo? Muita, né? Então, assim, não precisa reduzir especialmente a carne vermelha.
pode reduzir todos os tipos de carne. E reduzir de uma forma que aí fica difícil de dizer de orientação geral, né? Então, reduzir um pouco em cima do que você faz habitualmente, tá? Pode ser uma ideia mais generalista, assim, de orientar. Quando reduz a carne vermelha, tem 2 estudos em diabético que reduz a proteinúria. Mas, assim, muito pouco. E será que aquela pessoa comia mais carne e, de repente, reduziu? Então, assim, não faz muito sentido, né? O mais importante é reduzir a proteína total da dieta. Tá? E aí, isso daqui do CADOC mesmo, com o nível de evidência 1B, a gente não precisa recomendar específico, animal, vegetal, né? Em qualquer estágio da doença renal crônica, seja conservador ou dialítico, pensando em estado nutricional, nível de cálcio e fósforo, ou perfil lipídico sérico. Então, veja que se o paciente quiser ser vegetariano, ele não vai desnutrir, desde que, mesmo em diálise, hein? Mas ele precisa ter uma dieta adequada vegetariana, também tem isso, né? E a gente não vê muito em estudo, assim, só mudar a fonte, vou melhorar nível de cálcio e fósforo, perfil lipídico sérico, mas, assim, isso daqui eu acho que está evoluindo de uma outra forma. Então, esse CADOC, os estudos foram até 2018, se não me engano, né? Então, de lá para cá, está numa crescente, assim, de melhora de filtração glomerular, de melhora de hiperfiltração glomerular com a dieta vegetal, melhora de perfil lipídico, melhora de fósforo também. Então, essa parte vegetariana está um tanto em alta. E aí, por isso, o dilema do potássio, né? Não tem um conflito de interesse, só trouxe para vocês as 2 opções que a gente tem de suplemento específico, se em algum momento vocês verem paciente desnutrindo, enfim, quiserem prescrever, que é o Nutrirenal, o Fresubin LP. Eles são controlados em potássio, fósforo, nananã, são hipercalóricos e hipoproteicos. 13, 15 reais. Tá bom. Então, aqui no conservador, a gente dava muito Nutren Senior, ou até mesmo farinha láctea, Neston. Depende do custo, assim, né? Para pacientes um pouco mais difícil mesmo. E as perguntas que não querem calar. Eu lembro que eu já tinha visto antes no passado que uma das coisas também era ter preferência para proteína de alto valor biológico em relação às proteínas de baixo valor biológico. Então, para os pacientes renais crônicos, também teria alguma associação, alguma evidência? Existia, isso ainda estava na última diretriz, que o alto valor biológico era só a proteína animal. Mas não, tem... É só o animal. Só o animal é que tinha as proteínas completas. Leucina, metionina, que eram os aminoácidos essenciais, né? Só que isso já vem caindo em todos os setores, assim, seja na DRC, seja no esporte. Você consegue evoluir muito bem sendo vegetariano, desde que você faça as combinações adequadas, né? Então, não, tá, tranquilo. E até voltando aqui, você vê que mesmo pensando em estado nutricional, tanto faz, ele pode ter uma dieta com ou sem animal, desde que seja adequada, né? Porque tem vegetariano que come biscoito e só biscoito, né? Aí não dá, né? E aí, o que vocês acham? Deixar vocês falarem primeiro. Está em alta, né? Toda semana, pelo menos 2. Fora os nepes que mandam WhatsApp. Né? O que vocês acham? Eu não sei, se vocês quiserem falar alguma coisa, enfim. Isso daqui dava mais 1 hora de discussão, né? A gente tem resposta? Não, não tem, né? Então, assim, tem pacientes que talvez
O whey é o que eu acho mais complicado aqui, no conservador. Porque é mais proteína. E o que a gente viu de evidência é que, de fato, vai piorar. Tem muita evidência já para não fazer uma dieta hiperproteica, né? Mas, às vezes, se ele quiser tomar um pouco, porque está feliz, que vai fazer exercício, e aí, se você estiver perto dele para avaliar, para acompanhar exame, né? Por que não? Mas desde que ele não faça uma dieta muito hiperproteica. Então, de forma geral, isso é uma das coisas que eu recuso, a gente não volta. Você dá whey, creatina e ele vai embora. Era isso que ele queria, né? Agora, a creatina, até parei para estudar um pouco mais, ela não é nem um aminoácido, assim, ela confere só energia para o músculo, né? E até tem pessoal querendo fazer estudo para ver se melhora a funcionalidade muscular dos pacientes, mesmo em dieta ou normal ou hipoproteica. Que eu acho interessante, talvez. E quando vê lesão renal insaudável, mas em especial em quem já tem alguma alteração renal, normalmente esse paciente cursa com lesão renal aguda ou algum tipo de glomerulonefrite, mas ele não está usando só creatina. Ele está usando hormônio, dieta muito hiperproteica, faz exercício muito extenuante. Aí eles são internados até normalmente com rabdomiólise, proteinúria, enfim. Então, são casos extremos, são relatos de caso até, então a gente não pode generalizar, né? Mas eu acho que o mais delicado aqui também é a gente dar uma expectativa para a pessoa, sabe? Então tem que alinhar um pouco a expectativa. E normalmente quem quer tomar whey e creatina é muito jovem, né? Assim, então, por exemplo, DMU, que, enfim, tem, sei lá, um caso específico, 25 anos, o sonho dele era tomar whey e creatina. Mas tinha uma proteinúria de 3 gramas, né? Então, assim, o que eu posso fazer dentro desse cenário para deixar a pessoa um pouco mais feliz, mas sem tirar ela da... Isso aqui eu acho que é o mais delicado, né? Tudo bem? Se ele não quer usar, se ele não vai usar o whey, se tenta só creatina, por relação a esses pacientes o que eu levo em consideração é exatamente isso. Qual é a expectativa da pessoa? E o que ela quer com a creatina, né? Então, isso é a primeira coisa. Eu quero hipertrofiar, nananã. Então, primeira coisa, a creatina ela só vai dar energia. Se você não treinar, tanto faz. Aí, obviamente, tem que colocar a cistatina C no lugar para avaliar a taxa de filtração glomerular. Antes disso, eu preciso conversar com o nefrologista para ver se ele está de acordo. Senão eu sou a louca do rolê, né? Então, tem que primeiro ter acesso ao nefrologista, alinhar a expectativa, ver como a gente vai reavaliar isso. Então, ok, vi tudo isso, vi que tem a possibilidade, vamos colocar. Coloca e acompanha. Só que eu anoto na minha agenda quem é, e eu ligo. E a pessoa não volta para reavaliar. Eles não voltam. Por quê? Teve uma que até chorou, bonitinha, assim. Não, eu não acredito, não vou poder tomar, tal. Enfim. E ele não voltou. Aí ele viu na tela. Bonita, você queria, né? Agora você volta aqui, ou me manda teu exame para eu ver. E, de fato, assim, muda 0,2 de... Teve um caso que eu achei muito interessante, que era um transplantado que queria 50 e tantos anos, adorava fazer esporte, não estava conseguindo evoluir mais no esporte, e vegano. Aí eu falei, putz, acho que ele vai... Até eu fiquei coçando, assim, né? Aí eu liguei para o nefrologista, que até vocês devem conhecer, mas enfim, não vou citar nomes. E aí ele falou, não, beleza, vamos tentar. Mas a creatinina passou de 1,1 para 1,7. Eu acho que passou de 1,1 para 1,7 porque ele é vegano. E aí a creatina, ela é de origem muscular, né? Então,
ele não tinha, ele tinha déficit mesmo de creatina, assim, uma quantidade pequena, ele só tinha produção endógena de creatina. E aí eu venho e dou uma suplementação, então deve ter aumentado de fato. Mas aí ficou por isso, assim, eu achei melhor não insistir, né? Eu achei melhor tirar. Então, sim, é teste, né? Tem que... Mal eu acho que não faz, assim. Na teoria não faz sentido fazer, né? Mas ela também não vai fazer aquilo que o paciente está esperando que faça, se ele não treinar. Né? Certo? E ainda no contexto de proteína, mas falando dos cetoácidos, vocês tiveram assim, acesso, viram um pouco? A gente teve uma aula, assim. Ah, legal. Foi com a Maria Amélia. Não, foi com uma representante da... Ah, com a Fernanda? Ah, legal. Perfeito. Bom, então não vai ser muita novidade para vocês. Então, vocês sabem como funciona um cetoácido, né? O que o cetoácido não tem é o grupamento amino, ou seja, a base nitrogenada, né? Por transaminação, ele recebe o nitrogênio circulante, é então transformado em um aminoácido essencial e vai para a síntese proteica, né? O comprimido, ele tem os cetoácidos de aminoácidos essenciais, ele tem também aminoácidos essenciais e tem cálcio. Aí, então, esses dois componentes vão, então, dentro da... compor a dieta, né? 0,28 a 0,43 gramas. A gente vai dar um pouco de proteína também, vai ter um pouco de proteína na dieta, então a dieta chegaria aí a 0,55, 0,6. E isso daqui eu acho que essa terapia é, infelizmente, muito cara, assim. A Fernanda até fala, né? Eu falo para ela, o que você acha? Eu acho ótimo, eu acho cara. Tem que quebrar logo essa patente, entrar no SUS, né? E de fato, assim, tem uma melhora do fósforo, uma melhora do prepara, melhora do estado nutricional, o paciente fica mais estável, a dieta ela é vegetariana, que é um dos pré-requisitos para colocar em prática, né? Porque é muito pouca proteína da dieta, não dá para ter nada animal. Então é assim, arroz, feijão, legumes, pão com algum patê de grão de bico e tal. Isso ainda, a dieta ainda fica um pouco mais de proteína do que o recomendado, mas a gente vê que melhora muito, assim. Ainda assim, uremia, fósforo, cálcio às vezes sobe um pouco. Nunca vi hipercalcemia, mas já vieram me questionar, tal, mas... Porque são 50 miligramas por comprimido, né? A Fê deve ter falado para vocês que dá uma média, mais ou menos, né, de 14 comprimidos no dia. Só que esse cálcio aqui é carbonato de cálcio, não é cálcio... eu até perguntei para o Luiz esses dias se ele sabia, porque ninguém sabe responder isso, né? Ele falou, nossa, se for carbonato de cálcio, é muito pouco cálcio, né? Então talvez seja elementar, mas ainda assim, se for vezes 50 vezes 14 comprimidos, vai dar uns... Quanto que daria isso? 700. 700? Ah, então. E aí vai colar, né? Ainda tem isso, porque você vai colocar na dieta. Não é para fazer hipercalcemia, assim. Aqui no ambulatório até a gente não vê isso. E aí a recomendação é um comprimido para cada 5 quilos de peso corporal atual ou ideal. A gente pode ainda ajustar o peso do paciente, em especial se ele for muito obeso, né? E distribuir os comprimidos ao longo do dia, né? Além de tomar junto com as refeições. Então, o paciente tem 70 quilos, a gente divide por 5, 14 comprimidos no dia, e aí divide, né? Então, dá 3, 4, 3 e 4. Se ele está tomando quelante de fósforo, suspende, não precisa. Tá? Até porque a dieta já não vai ter fósforo, né? Quase nada, muito pouquinho. E para finalizar aqui esse assunto da proteína, eu já trouxe isso, mas só para reforçar, é muito importante
Sempre isso. Sempre que a gente tira uma coisa da comida, a gente tem que colocar outra. Sempre. Ai, vamos... Não, porque o que acontece com o renal crônico? Não pode comer proteína, não pode comer fruta, não pode comer industrializado, não pode comer sal, não pode nada, não pode tomar água, não pode, né? E aí o paciente desnutre, fica triste, enfim. Então, não pode comer industrializado? Quais são os que vocês não vão ter tempo para fazer isso, eu entendo, né? Tem isso, que vocês estão vendo outra coisa, ambulatório é corrido, né? Mas, por exemplo, tem que comer menos proteína, come mais mandioca, come mais, eu até trouxe umas ideias aqui, come mais farinha de mandioca, come mais batata, coloca um pouco de mel nas bebidas, um pouco mais de azeite. Para quê? Para reduzir proteína e aumentar a caloria, tá? Porque se a gente reduz proteína sem ajustar a energia, o paciente vai desnutrir, tá? Então, sempre que tira uma coisa, coloca outra. Ah, não pode comer linguiça. Pô, faz um hambúrguer caseiro no lugar, por exemplo, né? É uma boa ideia. Dentro da possibilidade de vocês, isso é importante. Que o paciente, se ele passa com nefro, não pode comer proteína. Ele passa com endócrino, não pode comer carboidrato. E aí eles entram em colapso, sabe? E não é à toa que desnutre. E daí, quando desnutre, a culpa é da proteína, né? Então, sim, falta uma atenção aqui, eu acho. Esse paciente merece, inclusive, uma atenção maior. E falando do fósforo, o fósforo eu vou falar muito mais em diálise, né? Mas acho que é claro para todo mundo que esse paciente, ele está no órgão fosfatêmico às custas das alterações do metabolismo mineral e ósseo, né? Até que isso daqui não é controlável mais, então ele tende a hiperfosfatemia, mas isso mais ali no estágio 4, 5. E em relação à recomendação de fósforo, nos estágios 3 a 5, não dialítico ou dialítico, é recomendado ajustar o fósforo dietético para manter os níveis séricos normais. Isso daqui é o CADOC. Tem algumas outras recomendações, assim, até um pouco mais antigas, que falam que quando o PTH está subindo, que talvez seja interessante um quelante, ou você já pensar em ajustar o fósforo. Eles são mais desse grupo, assim, de pessoas, né? Porque o hiperpara começa lá no conservador, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com a sobrecarga. E, muito importante, veja que desde o estágio 1, o paciente diagnosticou, tem que olhar para o tipo de fósforo da dieta, tá? E aí, quais são as fontes de fósforo dietéticos? Acho que vocês sabem, mais ou menos. Processado, né? Alimentos processados. Exato, que absorve mais. Exato, absorve mais também. E o feijão, gente, absorve um pouco, 30%, 40% leguminosa, castanha, então não precisa ficar tirando tanto feijão, assim. Quando vocês forem ver fósforo do paciente, pergunta mais da salsicha, do suco, ainda mais paciente SUS, não vai ter muita condição de comprar outras coisas, então dá uma olhada muito mais no ultraprocessado, porque absorve mais, então 100%, laticínio 90%, mas chega até 100%, e tem industrializado até laticínio que tem aditivo de fósforo, 3 tipos até, que parece muito natural, mas infelizmente tem 3 tipos de aditivo. Vou trazer mais exemplos para vocês, até de como ler também, mas isso eu vou fazer na aula de diálise. E os cárnios têm, em média, 70%, mas também chega a 100%, tá? Então, o que a gente vai se preocupar mais? Os industrializados, depois carne, leite, bem depois o feijão, tá? Então, não precisa feijão, castanha, né? Que isso daqui está muito mais na parte do potássio do que do fósforo em si. E aí, o quelante de fósforo pode ser utilizado, sim, conservador, em especial quando tiver
a hiperfosfatemia, mas pensando na sobrecarga de fósforo, se a gente vê um PTH subindo, talvez mesmo normofosfatêmico é interessante colocar um quelante. E aí a gente coloca o quelante junto com os alimentos de origem animal. Tá? Atenção à sobrecarga de fósforo, né? Como eu comentei. Bom, isso aqui então em relação ao quelante, consumo proteico. Eu vou trazer mais detalhes na diálise, aqui fica um pouco muito mais nessa ideia do ultraprocessado. É importante evitar os ultraprocessados, mais uma vez. E em relação ao sódio, recomendações de diretrizes em geral é menos de 2 gramas no dia, 2,3, menos de 2 gramas. E uma dica para vocês, não sei se vocês sabem, mas isso eu vejo que falta muito, assim, eu acho que não é uma dosagem cara de ser feita, incluir o sódio na urina de 24 horas. É muito mais fácil para vocês avaliarem a ingestão alimentar de sódio através do sódio urinário. Até mesmo a gente tem dificuldade, assim, para saber se o paciente está aderindo ou não, é muito pelo relato. Então, o número da urina de 24 horas, por mais que seja uma medida pontual, traz um pouco melhor, assim, direcionamento, né? E aí, por que reduzir, né, o sódio? Então, para melhorar a pressão, controle da pressão, melhorar essa parte de doença cardiovascular, risco de stroke mesmo, AVC. Muito bom, dar aula para médico, né? E reduzir a progressão da doença renal crônica, aqui com os níveis de evidência. E aí eu até mandei para Estela. Esse livreto aqui, que foi um livretinho que eu montei com algumas recomendações em relação ao tratamento conservador, né? Então, se a gente vai tirar o sal, que não precisa tirar, pode reduzir. O que a gente vai colocar no lugar? Pimenta, páprica, cominho. Vai na feira. Manda ele na feira. Sabe a tiazinha do tempero? Vai lá, conversa com ela, vira amiga. Pode usar à vontade, pode colocar limão, não tem problema, para colocar outro tipo de sabor, né? Como que eu vou orientar sal? Coloca menos do que você normalmente coloca. Você coloca com a mão, começa a colocar com a colher. Dentro dessa colher, você vai começar a colocar metade da... Aí coloca, sei lá, 3... reduz 1/3 do que você coloca. Depois reduz metade do que você coloca. E aí, é difícil. Então, o que vai te dar difícil saber, difícil orientar? O que vai te dar uma segurança um pouco maior? A urina de 24 horas. Tá? E aí, o potássio. Então, todo mundo sabe que o potássio tem várias outras causas muito mais importantes do que a alimentação, né? Isso fica claro. Então, a própria redução da taxa de filtração glomerular, paciente que tem diabetes descompensado, muito claro, você tem uma chance muito maior de ter um potássio mais alto. Acidose metabólica, esse dia tinha uma paciente no osso que tinha taxa de filtração glomerular no estágio 5, tinha um potássio de 6. Aí eu falei, não, isso aqui tá cara de acidose, né? Aí tava com BIC de 14. Né? Enfim, então assim... Dá pra fazer nefro já. Dá pra fazer nefro já. Fazer o quê? Nefro, você. Mas é que, enfim, é muito tempo de Unifesp, né? E, enfim, foi engraçado, o paciente... E aí a paciente estava desnutrida, muito desnutrida, ela tinha cara de anoréxica até, assim. E aí ela, mas eu já tirei todas as frutas, tal. Eu falei, não, volta, coloca uma fruta por dia e aumenta a base do bicarbonato. Eu falei, faz uma carta para uremia, né? Enfim, já me mantendo na... enfim, então tem que olhar para as outras coisas, não adianta, tá? E aí, o potássio da alimentação, por quê, né? De onde começou esse potássio? Assim,
Onde viram os desfechos em relação à alimentação? Foi através de suplementação de potássio, né? Que via que tinha arritmia cardíaca. E aí, coitada da banana, né? Que tudo vira banana. Inclusive, quando vai fazer post de alimentação, coloca banana, né? Só para deixar mais difícil o negócio. Então, não, tá? É muito mais a quantidade. Se esse paciente está nesse cenário mais complicado, a alimentação vai ser mais uma coisa. Ter mais esse olhar, assim, do que necessariamente restringir. Tá? Então, a alimentação no renal crônico, sim, está caminhando para uma coisa muito mais de vegetais, tá? Do que e reduzir industrializados, né? Do que a gente ter o que a gente sempre fez, que foi tirar as frutas, verduras, legumes. E quais são as fontes alimentares de potássio, né? Então, além das frutas, verduras e legumes, aí eu trouxe até aqui em quantidade por porção usual, assim. Então, uma banana tem 300 miligramas de potássio, mas um tomate tem 200, uma concha de feijão tem 255, 5 castanhas tem 130, mas um bife tem mais que uma banana, né? Então, se o paciente come muita proteína no conservador e tem potássio alto no sangue, eu só mexo na fruta se tiver, assim, um cacho de banana, né? Por quê? Porque eu já vou reduzir um pouco a proteína, ele vai começar o tratamento com nefro, às vezes ele nem fez uma gasometria ainda, vamos ver se tem uma acidose, se vai precisar corrigir e tal. Então, dá para ter calma, assim, não precisa tirar tudo. Outra coisa que a gente descobriu no estudo aqui foi o café. 100, aqui tem uma xícara de café, 200 ml de café tem 234 miligramas de potássio. E facilmente a pessoa às vezes toma 1 litro, né? Um copo americano de leite, 200 miligramas de potássio, e também está crescendo essa parte dos ultraprocessados, assim, em relação aos aditivos de potássio. Eu trouxe até alguns dados aqui para vocês também, para a gente ver. Então, esse daqui foi um levantamento feito a partir de uma base de dados da USDA, que trabalha muito com composição de alimentos. Então, foram aí 200 mil alimentos, eles encontraram alimentos, 14% dos alimentos tinha aditivo de potássio, e a justificativa para a inclusão disso, que eles sugerem, é que seja a redução aí da necessidade da inclusão do sódio, ou o aumento da conservação, enfim, por questão de aditivo mesmo. E muitos aditivos de potássio, né? Então, foram 40 mil aditivos de potássio nesses 35 mil alimentos, ou seja, mais de um aditivo, às vezes, até por alimento. E aí, dentro da descrição, eles, diferentemente do Brasil, no Brasil a gente não dosa potássio para colocar na tabela de composição, né? Então, só 6%, mas ainda 6%, muito diferente da gente, porque a gente não tem nenhum alimento que a gente sabe qual que é a composição de potássio, né, dos industrializados. Eles, no caso, pelo menos 6% desses alimentos tinha a descrição do conteúdo de potássio em miligrama. E aí eles trazem várias, assim, até se vocês quiserem pegar para ver, é bem interessante. Tem um plano alimentar inteiro, assim, com e sem potássio e qual que é a diferença. E até nesse dia alimentar completo, a diferença de potássio que deu 1.800 miligramas a mais de potássio na dieta que tinha alimento com aditivo. Então, qual que é a recomendação do saudável de potássio no dia? Ela varia de 3.200 a 4.200, mais ou menos. Então, isso daqui já é metade da recomendação, né? Pensando no saudável. Quem dirá na pessoa que pode precisar comer menos, né, potássio. Então, essa é uma comparação aqui em relação à alimentação com aditivo ou sem aditivo de potássio.
no caso, eles fizeram um similar, né? Então, o pão industrializado com pão integral fresco, um presunto colocaram orgânico, um café gelado cremoso ou um gelado orgânico, um café com leite gelado orgânico. E ainda assim, foi 50% a mais de potássio, né? Então, assim, isso aqui é nos Estados Unidos, a gente não sabe se é igual no Brasil, tá meio nessa aqui. Tanto até que a gente pegou alguns alimentos e mandou para análise, para ver se de fato tinha mais potássio, mas ainda não responderam a gente. E aí, assim, será que o potássio absorve mais? Existe, de fato, a chance de absorver mais, né, a nível intestinal. Então, até esse estudo aqui foi feito com adultos saudáveis, eles avaliaram a biodisponibilidade do potássio, do potássio em alimentos integrais e de vegetais, e encontraram 60% de biodisponibilidade. Esse daqui encontrou 100% nesse pão fortificado com e sem cloreto de potássio. Então, parece que o potássio de aditivo tem uma boa contribuição. Parece que, além de uma boa contribuição, ele absorve muito bem, melhor a nível intestinal também, em comparação a alimentos integrais, né? Então, 60% versus 100%. Parece que é uma história parecida aí com o fósforo, né? A diferença do fósforo é que, se o fósforo ficar alto, agudamente alto, ele não vai trazer muito problema, mas o potássio ele pode dar uma arritmia cardíaca, né? Então, tem se falado muito mais do potássio pós-prandial do que o potássio cronicamente mais elevado, tá? Então, se o paciente toma 1 litro de suco, fala para ele fracionar, pelo menos, litro, né? Não tomar 1 litro de uma vez só. Pode ser uma ideia. E aí, quando a gente falou do que tem na comida, do quanto absorve, mas será que ele está associado com hipercalemia, né? Então, esse foi um estudo aqui da casinha, inclusive, foram 95 pacientes da uremia, em DRC não dialítico, estágio 2 a 5, adultos e idosos, 32% com diabetes, 26% tinham um BIC sérico abaixo de 22, ou seja, baixa, tinha um potássio sérico normal, mas 35% em média, né? 35% com hipercalemia. A ingestão de potássio deles foi bem pequena, né? Eles avaliaram, foi um corte, assim, observacional, né? Então, 2,2 gramas dia. Lembrando que a recomendação de saudáveis, a gente não tem recomendação para DRC. A recomendação de saudáveis é de 3 a 4 mil. Então, bem abaixo do que é recomendado para uma pessoa. E não teve diferença em relação à ingestão de potássio nos pacientes com e sem hipercalemia. São os dados iniciais. E aí, na regressão logística, o que teve associação com hipercalemia foi o diabetes e o bicarbonato sérico baixo, né? A dieta não teve aqui, nem, no caso, a taxa de filtração, avaliaram a medicação também e uso de bicarbonato. Então, o que a gente vê na prática, pelo menos eu vejo na prática, é muito mais isso, assim, um paciente mal cuidado, com uma acidose, um diabetes muito descompensado. Então, tem que muito mais olhar para isso. Obviamente, se o paciente chega para vocês, né, vocês têm que orientar tudo, né? Vocês não vão conseguir mandar para o Nutri, tal, enfim. Então, ok, passa todas as informações, mas fala assim, olha, o mais importante é não esquecer de tomar o bicarbonato, né? Porque eles esquecem. Também tem isso. E aí, esse daqui é um dado de diálise, mas interessante. Então, foi um estudo com 8 mil pacientes em hemodiálise, aqui da América do Sul e da Europa. Foi avaliado o potássio através de questionário de frequência alimentar. Pacientes foram avaliados durante 4 anos e avaliaram aqui alguns desfechos, né? Então, esses pacientes já comiam mais potássio, então 3,5 gramas de potássio por dia, e não teve associação com mortalidade por todas as causas, nem mortalidade relacionada ao potássio sérico,
também não teve mortalidade independente aqui, o potássio sérico também não aumentou e a prevalência de hipercalemia também não foi maior. Então, aí fica, né? Putz, e aí? Então, por isso está muito mais nessa ideia do potássio agudo, pós-prandial, que é o que pode trazer algum malefício. Além dos potenciais benefícios da dieta, né? Com mais rica em vegetais, que eu já vim citando aqui para vocês, mas de uma forma reduzida, ela pode melhorar a carga ácida, além de também essa parte de antioxidantes, além de modular um pouco mais essa parte da microbiota intestinal. Então, como eu comentei com vocês, tem um potencial de melhorar a uremia também desses pacientes, além de reduzir, melhorar, né, perfil lipídico, de insulina, inflamação e reduzir doença cardiovascular. A gente fez até uma reunião recente, a Maria Eugênia comentou que talvez seria interessante, quando usar os futuros quelantes, né, de potássio, talvez usar, fazer como no fósforo, né, usar naqueles que têm uma melhor absorção e tal, do que, enfim, aqui nesses vegetais, né. Em relação ao padrão alimentar, já vem comentando, e é muito mais fácil a gente falar de padrão alimentar, né? Então, eu falar para o paciente, olha, come um pouco mais de azeite, cereal integral, fruta, verdura e legume. Na dúvida, passa uma listinha daqueles que têm menos potássio, né? Queijo e iogurte, preferir uma opção mais magra, ok, mas não exceder muito a quantidade, né? Baixo consumo de carne derivada, consumo moderado de vinho. Então, isso parece melhorar o perfil lipídico e o aumento no consumo de frutas e verduras ajuda, inclusive, o paciente a perder peso, né? Melhora a pressão, essa parte de produção de ácidos também. Qual que é a recomendação? Não temos. A recomendação é ajustar o potássio, da ingestão de potássio, para manter níveis de potássio dentro da normalidade. É aquilo que eu falei, e é o que eu falo até para os nutricionistas, assim, a gente precisa pensar num passo a passo, né? Então, trouxe uma aula aqui de Nutris. Então, Nutris, o que vocês vão fazer quando vocês verem um potássio alto? Primeiro, falar com o nefrologista, descartar outras causas. Tá, não tenho esse acesso, não estou num ambulatório de referência, né? Então, você vai tratar da alimentação. O que você vai fazer aqui? Primeiro de tudo, conservador, vê proteína. Às vezes o cara está comendo muita proteína, reduz, né? Obviamente faz um levantamento completo e dá uma olhada nas outras fontes também para ver se tem muita quantidade. Então, esse é um gráfico de correlação que eu fiz, com o levantamento que eu fiz também aqui da casinha, não é uma correlação muito boa, mas a gente viu que o que tem proteína também tem potássio em uma boa quantidade, né? Então, primeiro vamos ajustar a proteína da dieta. Segundo passo, que pode até ser o primeiro, né? Avaliar alimento industrializado com aditivo de potássio. Terceiro, avaliar consumo de suco. O suco parece ter uma absorção mais facilitada, vai ter menos fibra ali e tal. Então, ele pode preferir suco de limão ou suco de alguma fruta que tenha menos potássio ou um suco mais diluído em água. Também é uma outra opção. Quarto passo, cozinhar. Só daí eu me preocupo, assim, mais, né, com hortaliça e tal. E aí, quando cozinhar, a gente cozinha só uma vez. Não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada nesse estudo. Quando a Lilian cozinhou uma vez os legumes, saiu em média 60% do potássio. Então, descasca, pica, cozinha na água, joga a água fora, não reaproveita a água e usa os legumes como você preferir. Ela pegou esses mesmos legumes, colocou numa água nova para ver o quanto que saía na outra. Saía mais 20% só. Só que a comida ficava horrível, né? Então,
Então, só uma vez, tá tudo bem. Pelo amor de Deus, só o trabalho, né? A pessoa vai viver em função da cozinha? Não dá, né? E é muitas vezes o que acontece, a pessoa já é aposentada, daí o que que acontece? Ela não vai comer nunca mais na casa de ninguém, ela não sai, não passeia, não viaja, enfim, fora todas as outras coisas que ela já não pode fazer, comer muita carne, comer muito sal, né? Esse é o desafio do crônico, né? E aí, depois que eu vou pensar em tipos, e até eu sou muito, assim, não muito, mas um tanto descrente disso, porque, assim, quantidade de potássio em alimento depende do solo. Então, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos. Nessa dosagem, que é da TACO, lá em 2014, a gente encontra essa... Eu até montei uma lista, assim, do que tem menos para o que tem mais. Então, agrião, rúcula, nananã, por porção. A gente encontra isso, mas será que no campo do lado era a mesma coisa, né? Então, eu acho muito melhor trabalhar com porcionamento. Se eu chego à conclusão de que já fiz tudo e o potássio continua alto, então vou reduzir um pouco o tomate, mais do que tirar e falar para preferir outra coisa. E a mesma coisa em relação à fruta também. Lembrando que fruta não precisa cozinhar, tá? Vai nessa estratégia, pensa muito mais assim, na parte de suco, mais importante, na quantidade de fruta. Ao invés de falar não come banana, fala quantas bananas você come no dia. Ah, no dia nenhuma, só uma. Na semana, às vezes aí você vai ver que nem o problema nem é a banana, provavelmente, né? Mas, sei lá, como 2 bananas no dia, come uma. Pronto, não precisa nem trocar por outro tipo, nada. Eu acho que faz muito mais sentido. E a carambola e o biribiri, né? Todo mundo sabe, proibidos. Aí de forma parece que muito similar, tem uma composição, eu acho que é da mesma família mesmo, acho não, é da mesma família. Então deve ter a caramboxina e etc. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado um pouco, né? E faz muita falta a discussão com vocês, né? Muito bom, muita Muito presente no ambulatório. No ambulatório eles perguntam muito sobre isso. O que é que eu posso... Ontem mesmo no ambulatório do R4 eu passei pela primeira vez, a primeira coisa que ela perguntou era da lista de coisas que ela poderia comer. Aí a única coisa que eu lembrava era uma porção de frango ou peixe, da palma, da mão. Sim, é o que você tem, exato, já ajuda. Mais uma dúvida em relação do potássio mesmo da fruta. Se ele falar que preferiu fruta ou suco, teria alguma diferença para o potássio? Sempre melhor a fruta. Melhor a fruta mesmo. Pensando nessa... Tem alguns estudos de bioacessibilidade, né, de biodisponibilidade, que alguns não, um só, que viu que o suco absorve mais do que a fruta. Então, melhor, preferir a fruta. Pode ser uma ideia. Tem alguma regra que vocês usam assim, na hora de recomendar Renagel, tipo, conforme a base? Que a gente faz baseado em vozes das nossas cabeças. Né? Mas vocês usam tipo, alguma regra, assim, conforme... Tem uma regra, mas ela é um pouco empírica, que é a cada 100 miligramas de fósforo, a gente coloca um comprimido. Então, um bife tem 200 miligramas. Então, para um bife médio, daria 2 comprimidos. Ali na refeição vai ter feijão, nananã, então aí vira 3. Mas é um pouco da voz da cabeça mesmo. E aí, sempre começar com menos quelante, né? Coloca vê primeiro, antes de aumentar. Eu sempre vejo assim, quando você toma? 3, 3 e 3. Tá, mas aí tem um leite à tarde, então tira um da janta, coloca em aumento, sabe? Só troca, coloca no lanche da tarde, né? Mas isso da diálise eu vou trazer uns exemplos para vocês. Tá, bom. Bom, que bom, espero ter ajudado. É difícil, assim, na aula, né? Eu acho que a aula
não é muito rica, é legal na prática ali do ambulatório, né? Mas você tá rodando no osso, acho, né? Pelo Tô. que você tava falando. Então você vai ver. Já é uma... Até a Lilian tá rodando lá. É uma sofrida lá. Tá. Eles pegam como isso, toda hora, né? Aí você fica bem... Para de comer isso. Tem que parar. Parar. Eu tava até falando com o Léo, né? Com o Leonardo, de lá. Eu falei, você já tentou? Ele, Rê, não dá tempo. Eu falei, não, tá certo, não dá tempo. Eu falei, se eu tenho 5 pacientes para atender em meia hora, é só, não come. Não tem muito que, né? Ficar. É o ambulatório do osso, né? Não, E tá muito melhor, viu? Não, sim, hoje foi super tranquilo, foi ótimo. Fiquei. Não, hoje tá ótimo, porque era muita gente e às vezes era só um fósforo alto, assim, sabe? Era mais desorganizado. Agora tá bem assim, osso mesmo, problema ósseo e tal. Tem menos pessoas. É isso. Faz o plano. Se tiverem também, podem mandar mensagem. Eu né? acho que talvez a parte mais tempo, eu acho que é política, né? Também eu acho que vai ser no dia a dia também. Também. Tem coisa que a gente nem Eu pensa. vou tentar trazer um pouco mais de exemplo, talvez, né? Isso, para ler os padrões. Obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada, espero que vocês tenham